7 razões pelas quais todo crente deve orar em línguas. O apóstolo Paulo, um gigante da fé, não apenas escreveu, mas viveu intensamente o poder de orar em outras línguas. Ele declarou: "Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós." 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Essa afirmação não foi feita por vaidade, mas como um convite para que entendamos o privilégio e o poder de orar em línguas. Hoje eu quero compartilhar com você 7 razões profundas e transformadoras pelas quais todo crente deve orar em línguas. Minha oração é que, ao ouvir estas palavras, você sinta um despertar no seu espírito e deseje experimentar essa dimensão sobrenatural da comunhão com Deus. Razão número 1. É uma evidência do batismo no Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que, quando somos cheios do Espírito Santo, a manifestação inicial é o falar em línguas. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, nos dá um retrato claro desse momento poderoso. Ali está escrito: "E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Falar em línguas é mais do que um sinal externo. É a forma tangível de que o Espírito Santo tomou residência em nossa vida. É como se o céu nos selasse com a sua marca, um lembrete diário de que fomos chamados, ungidos e capacitados para viver no sobrenatural. Quando eu oro em línguas, sei que não sou mais o mesmo. Algo mudou em mim. É como se o poder que levantou Cristo dos mortos fluísse de dentro para fora, ativando minha fé, renovando meu espírito e enchendo-me de ousadia divina. Razão número 2. Edifica espiritualmente o crente. Paulo também escreveu: "Aquele que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo." 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Que verdade poderosa! Quando você ora em línguas, algo acontece no seu interior. Sua fé é fortalecida, sua alma é restaurada, seu espírito é energizado. Orar em línguas é como recarregar uma bateria espiritual. Assim como um carro não pode funcionar com uma bateria descarregada, também nós não podemos viver uma vida cristã vibrante sem a edificação do Espírito Santo. Paulo continua: "Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero." 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Ao orar em línguas, o seu espírito está em conexão direta com Deus, transcendendo as limitações da mente humana. Você está orando diretamente para o Pai por meio do Espírito Santo. É como se o próprio céu estivesse alinhando sua vida com o propósito eterno de Deus. Razão número 3. Mantém-nos conscientes da presença do Espírito Santo. Quantas vezes enfrentamos o dia a dia sem nos lembrarmos de que o Espírito Santo habita dentro de nós? Falar em línguas muda isso.
Quando você ora em línguas, fica consciente de que o mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes está presente dentro de você. Essa consciência transforma tudo. Ela muda a maneira como você age, pensa e reage às circunstâncias. Você começa a viver com a convicção de que não está sozinho. Deus está com você, dentro de você, guiando e capacitando você para vencer. Essa prática diária nos lembra que somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quando oramos em línguas, nos conectamos à fonte inesgotável de poder e direção. É um lembrete constante de que não caminhamos na carne, mas no Espírito. Razão número 4. Elimina o egoísmo nas orações. Quando oramos a partir da nossa mente natural, muitas vezes somos influenciados pelos nossos desejos, limitações e até mesmo pelo egoísmo. Mas Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dá uma solução divina. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar em línguas é permitir que o Espírito Santo tome o controle total da nossa oração. Ele conhece a mente de Deus e sabe exatamente o que é melhor para nós. Quando oramos em línguas, estamos alinhando nossa vontade com a vontade do Pai, confiando que Ele está orando através de nós. Essa prática também nos ajuda a interceder por situações que não compreendemos completamente. Você já esteve em um momento de oração em que as palavras simplesmente não eram suficientes? É aí que as línguas entram. O Espírito Santo nos ajuda a orar além da nossa compreensão, tocando áreas que a nossa mente sequer percebe. Razão número 5. Fortalece a fé e ensina a confiar em Deus. Orar em línguas é um exercício de fé. A Bíblia diz: edificando-se na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20. Quando oramos em línguas, nossa fé é edificada. E o que isso significa? Significa que, ao orar em línguas, aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Pense nisso. Quando você fala em línguas, você não sabe qual será a próxima palavra. Você depende totalmente do Espírito Santo para te guiar. Isso exige fé, porque você está saindo da esfera do controle humano e entrando no território sobrenatural de Deus. Esse simples ato de confiar no Espírito Santo para as palavras que você fala abre a porta para aprender a confiar em Deus em outras áreas da sua vida. Por exemplo, se você pode confiar em Deus para guiar suas palavras, você também pode confiar nele para prover suas necessidades financeiras, restaurar relacionamentos ou curar seu corpo. Quanto mais usamos, mais forte se torna. Razão número 6. Orações sobrenaturais e direcionadas pelo Espírito Santo. A sexta razão para orar em línguas é que ela nos permite orar por coisas que estão além do nosso entendimento.
A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ele conhece todas as coisas, o presente, o passado e o futuro, e pode nos guiar em orações que a nossa mente natural nem imagina. Falar em línguas é uma prática que fortalece nossa fé como um músculo espiritual. Quantas vezes nos sentimos limitados em nossa oração sem saber o que pedir ou como pedir? É nesse momento que o dom de orar em línguas se torna essencial. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo ora através de você, levando suas palavras diretamente ao trono de Deus. Ele intercede por situações específicas que você não conhece, mas que precisam de intervenção divina. Pense em quantas vitórias você já recebeu em sua vida, porque o Espírito Santo orou através de você por algo que você nem sabia que estava acontecendo. Talvez ele tenha intercedido por um ente querido, por uma decisão importante, ou até mesmo por sua própria saúde mental e espiritual. Falar em línguas é como ativar uma linha direta com Deus, uma oração perfeita, sem interferência ou limitações humanas. Razão número 7. Domando a língua e entregando-se completamente a Deus. A razão de número 7 é tão prática quanto espiritual. Tiago, capítulo 3, versículo 8, nos diz: mas a língua ninguém pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Nossa língua é um dos membros mais difíceis de controlar. Quando a entregamos ao Espírito Santo para falar em línguas, damos um passo significativo na direção de uma entrega total a Deus. Se você pode entregar sua língua, o membro mais indomável do corpo, ao controle do Espírito Santo, então você pode entregar qualquer parte da sua vida a Deus. Sua língua é o ponto de partida para uma vida completamente submissa à vontade divina. Quando você fala em línguas, está dizendo: Senhor, aqui está minha vida, eu confio em Ti completamente. Isso cria uma mudança espiritual profunda. À medida que você aprende a confiar no Espírito Santo para guiar suas palavras, você também se torna mais sensível à sua direção em outras áreas. Você começa a ver transformações em seus pensamentos, suas ações e até mesmo na forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Conclusão: receba e viva no pleno poder do Espírito Santo. Meu irmão ou irmã em Cristo, orar em línguas não é apenas um dom reservado para alguns. É uma bênção disponível para todos que creem e desejam se mover no poder do Espírito Santo. Deus nos deu esse dom para nos fortalecer, nos edificar e nos capacitar para vivermos uma vida sobrenatural aqui na Terra. Se você ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo, busque-o com todo o seu coração. Peça ao Senhor que te encha até transbordar e abra sua boca com fé, permitindo que o Espírito Santo fale através de você. E se você já recebeu esse dom, não deixe que ele permaneça adormecido. Ative-o diariamente em sua vida de oração. Lembre-se, quando você fala em línguas, sua fé é edificada, suas orações se tornam perfeitas e você se entrega completamente a Deus. Este
é o poder do Espírito Santo operando em você e através de você. Então, hoje, tome a decisão de mergulhar mais fundo na comunhão com o Espírito Santo. Permita que ele transforme sua vida de dentro para fora. Você foi chamado ou chamada para viver no sobrenatural, e orar em línguas é uma das chaves para destravar essa realidade. Está escrito em Judas, versículo 20, edificando-se na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Receba isso pela fé e viva no poder do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E se sentir de Deus de semear sua oferta para ajudar esse canal, a nossa chave Pix é canaladailtondejesus@gmail.com. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.